Oi, pessoal. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre equivalência entre portas lógicas ou porta lógica universal, tá? É um outro nome dado a nesse contexto. Então, olha só. Apesar da gente ter aquela quantidade, né, razoável ali de portas lógicas, a minha AND, a minha OR, a minha NOT, né, que são as primeiras três que eu mostrei para vocês. Eu tenho NAND, NOR, XOR e XNOR. Existem duas portas que elas são chamadas de portas universais, ou seja, a partir delas eu consigo conceber qualquer outra porta lógica. Tá? São elas minha porta NAND, então esse carinha aqui, tá? E minha porta NOR, esse carinha aqui. Então, a partir dessas portas, eu consigo gerar todas as outras e a gente vai ver no vídeo de hoje essa parte, essa prova, né? Essa equivalência. Então, para começar, vamos pensar naqueles três elementos básicos que a gente tinha. O primeiro era o inversor, tá certo? Depois eu tinha um elemento básico, que era a minha AND. E depois eu tinha um outro elemento básico, que era a minha OR. É isso? Foram os três elementos lá que a gente tinha. Então, ó, eu vou colocar aqui a tabela verdade dessas portas para que a gente possa trabalhar em cima e definir exatamente como eu vou gerar. Ó, aqui eu vou botar SEND, tá? Eu vou calcular quanto vale o SEND. E do lado, opa, SEND não, SNAND, né? E do lado, eu vou colocar aqui, ó, o meu SNOR. Tá certo? Então, a NAND, lembrem que é exatamente o contrário da AND. Se a AND eu tinha 0, 0, 0, 1, aqui eu vou ter 1, 1, 1 e 0. Depois, ó, o SNOR. Se eu tinha 0, 1, 1, 1, no caso da OR, eu vou ter 1, 0, 0, 0. Certo? Então, o que é que a gente vai observar aqui agora? Para o meu inversor, vocês lembrarem, a tabela verdade dele era bem simples. Se o A valia 0, minha saída valia 1. Se o A valia 1, minha saída valia 0. Então, a primeira distinção que a gente vê entre NAND e inversor e entre NOR e inversor é que, nesses primeiros casos, a gente tem duas entradas, a gente tem múltiplas entradas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar reduzir essas entradas. Tem que ter apenas uma entrada para fazer a conversão de uma NAND para um inversor, né? A forma que, eu acho que a primeira forma até que a gente pensa já é a forma correta, tá? Que seria tentar conectar as duas entradas curto-circuito. Então, ó, tentar juntar essas entradas, sabe? E colocar uma só para ambos os casos. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que agora, ó, ambos os valores que estão entrando na minha NAND são iguais, porque vem do mesmo caminho. Ó. Então, se A vale 0, está entrando 0, 0. Se A vale 1, está entrando 1. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou reduzindo minha tabela para essa linha aqui e essa linha aqui. Ambas as entradas são iguais. Tá joia? Legal, legal, tá? Só para não deixar arriscado. Então, ó, olhando novamente aqui para o meu inversor, o que é que acontece? Quando A é 0, meu S é 0. Nessa primeira linha aqui, ó, seria o caso de A é 0. Quanto é que vale minha saída? Vocês estão observando que é 1? E nesse caso aqui, ó, né? Minha entrada valeria 1. Lembre que isso aqui eu estou considerando que eu estou curto-circuitando. Ó. Então, minha entrada seria 1, minha saída seria 0. É exatamente o comportamento que eu tenho aqui. Ó. Então, um inversor é equivalente ao quê? A uma porta NAND dessa forma. Então, ó, se aqui é A e S, aqui é A e S. Joia? Se vocês observarem agora, do ponto de vista da minha NOR, olhando para essas duas linhas aqui, ó, lembrando que eu vou curto-circuitar aqui também, nesse momento, tá? Então, se eu coloco uma entrada nessa NOR, ambos os valores vão ser iguais. É um fio, né? Está levando o mesmo valor para as duas entradas. Então, no primeiro caso, se a entrada for 0, eu tenho, ó, saída igual a 1. Se a entrada for 1, saída igual a 0. Então, novamente, ó, se eu quiser converter um inversor
conceber um inversor a partir de NOR, eu vou fazer isso aqui. Tá joia? Então, fazendo isso, vocês vão observar que eu tenho o comportamento do inversor com essas portas. Então, primeira coisa, ó, aqui, ok. Primeiro circuitozinho eu consegui ir lá e conceber ele a partir de NAND e a partir de NOR. Se elas são universais, as outras portas eu também tenho que ter condições de fazer, de criar, não é? Agora vamos para a próxima aqui, uma AND, né? O que seria uma AND, de fato, né? É o oposto da NAND. Vocês concordam? A gente fala que a NAND é o oposto da AND, então a AND também é o oposto da NAND, tá? Porque a gente está no sistema binário. Quer dizer, se eu tenho 0 e barrei, inverti esse valor, eu fui para 1. Na medida que eu inverti novamente, eu voltei para 0. Não é? Isso quer dizer o seguinte, ó, quando eu tenho uma AND, eu posso escrever isso em função de NAND da seguinte forma. Eu coloco uma NAND e depois, ó, eu inverto. Tá? Então, se isso aqui é um inversor, ó, eu inverti uma vez, inverti novamente, eu voltei para o valor inicial. Ou seja, eles se cancelam. Tá? E notem que esse inversorzinho aqui, ó, ele pode ser substituído pelo que a gente acabou de fazer. Ó. Então, ó, uma AND, ela pode ser fabricada com a NAND, só com NAND, da seguinte forma. Essa formazinha aqui de baixo. Tá certo? Legal? O mesmo raciocínio eu posso trazer para minha OR. Um NOR, não é? Então, eu posso dizer, ó, que minha NOR ela pode ser concebida, ó, a partir disso aqui. Então, isso aqui é um inversor, não é? Eu estou invertendo aqui um valor e depois eu volto a inverter ele. Então, eu volto para o valor inicial. Tá certo? Então, esse inversor aqui com esse, eles acabam se cancelando, restando apenas minha OR. Tá certo? Espero que esteja ficando claro para vocês, tá? Então, isso aqui eu consigo fazer, e isso aqui também consigo fazer. O que fica, às vezes, não tão claro para a gente, tá? É como eu faço para converter uma AND numa NOR, uma AND escrever a partir de NOR, e uma OR escrever a partir de NAND, tá? Então, isso aí a gente vai observar aqui na... Vou até parar esse vídeo por aqui, tá certo? O próximo a gente discute esse tópico.